A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais uma edição do programa Central Cine Brasil, o programa sobre cinema brasileiro aqui da Rádio Central 3. E hoje um programa muito especial. Boa noite, eu sou Lucas Borges, apresentador desse programa. O programa é especial porque falaremos de um dos filmes mais comentados e mais bem avaliados dos últimos tempos no cinema brasileiro, Aquários. Especial porque temos diversos convidados na mesa com a gente aqui no estúdio da Central 3. E especial porque temos também uma participação muito ilustre ao telefone, não é isso? Paulo Silva Júnior. Olá, Lucas. Um abraço para quem curte aí o Central Cine Brasil. Vamos lá, falar de Aquários, né? Agora que o filme já chegando ao fim dessa primeira semana, né, no circuito comercial, e a gente já assistiu, né, a galera já está assistindo, a gente já pode falar melhor agora do filme e bater um papo também com o nosso convidado aí por telefone. Isso aí, um breve boa noite, bom dia, boa tarde para os participantes de hoje. Obrigado, Leandro e a mim na mesa. Boa noite, Murilo Costa. Boa noite, Tardino, Gil Luiz Mendes. Boa noite a todos e boa noite, Kleber Mendonça Filho, diretor de Aquários. Muito obrigado por nos atender. Boa noite a todos e obrigado por me receber também. Kleber, é dispensável dizer que o filme é um sucesso tremendo, né? No primeiro fim de semana, 54 mil espectadores, segunda maior estreia, né, do cinema brasileiro no ano, mais de 880 mil reais de faturamento. Eu começo perguntando se, além da qualidade suprema do filme, além da qualidade da atuação da Sônia Braga, se essa polêmica, no final das contas, envolvendo censura, envolvendo o debate político, se isso pode ter favorecido o filme também, se no final das contas foi bom para Aquários? Eu acredito que sim, embora nada disso, claro, tenha sido planejado. Acho que nós fomos para a competição do Festival de Cannes num momento muito grave da situação política no Brasil. Esse momento, na verdade, continua grave, mas quando nós viajamos, esse processo de afastamento de Dilma tinha acabado de ser implantado, o Ministério da Cultura tinha acabado de ser extinto. Então, não nos pareceu ser uma opção fazer ou não uma colocação democrática e apontar questões que nos inquietavam. E foi isso que não só a equipe do Aquários, mas praticamente todos os profissionais do audiovisual que estavam no Festival de Cannes, que é um grande encontro mundial de profissionais do audiovisual, e tem, claro, a parte brasileira que vai ao Festival de Cannes para tratar de diversos projetos e negócios. Não nos pareceu ser uma opção e nós fizemos, e isso teve uma repercussão enorme, muito maior do que eu jamais poderia imaginar. E de lá para cá houve o país está muito dividido politicamente, tem os que pensam de um jeito, tem os que pensam de outro, e o filme entrou nessa discussão política e foi assim que as coisas aconteceram, e a gente terminou estreando com uma força de polêmica, uma força de discussão política muito grande. Mas o principal, que eu acho muito bom e que eu tenho percebido muito a partir da primeira exibição pública do filme no Brasil, é que as pessoas estão descobrindo que, na verdade, o filme é uma outra coisa. Não é um filme, não é o que ele parecia ser durante esses 3 meses que ninguém estava vendo o filme no Brasil, só estava discutindo essa força política que vinha com ele. Kleber, aqui é Paulo falando, boa noite. Somos em 4 paulistas e 2 pernambucanos aqui no estúdio. Ainda bem que a gente vai poder fazer um debate legal em cima disso. Eu queria que você falasse um pouco da particularidade social do Recife. Imagino que existam várias, é claro, diante desses conflitos sociais que aparecem nos seus filmes. São diferentes, obviamente, do que a gente vê na divisão entre periferia e centro aqui em São Paulo, ou na divisão de Zona Sul, Zona Norte no Rio de Janeiro, e algumas cenas do filme que tratam disso, que tratam dessas localidades geográficas, dessa forma com que a classe média no Recife é formada, talvez são mais compreensíveis para quem conhece a cidade. O que você poderia falar um pouco disso? O que
o caldo aí da capital pernambucana traz de diferente quando a gente olha outros filmes urbanos do Brasil? É uma colocação interessante a sua, porque, na verdade, em primeiro lugar, eu realmente acho que Recife é uma cidade brasileira como tantas outras, né? Eu acho que, por exemplo, a especulação imobiliária, ela existe, eu diria que em todas as cidades brasileiras, inclusive a América Latina também, né? Sobre Recife especificamente, eu acho que as divisões elas são não só físicas na cidade do Recife, ou seja, você tem bairros que tem uma linha de vizinhança com comunidades mais pobres, né? Ou seja, são bairros mais pobres ou talvez até comunidades ou favelas, e elas vivem muito juntas e ao mesmo tempo elas não vivem juntas, né? As linhas divisórias elas são invisíveis e às vezes elas são físicas também. O que eu percebo no Rio, Zona Sul, Rio, Zona Norte é uma divisão um pouco mais dramática, eu acho. Tem o túnel, acho que o túnel é o Santa Marta, né? Entre Copacabana e Ipanema? Ali no Flamengo, que vai para o outro lado. Ali eu acho que, por exemplo, tem uma divisão muito mais dramática e todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é Rio Zona Sul e Rio Zona Norte. Mas eu acho que Recife tem uma questão que me interessa muito, que é uma certa tradição, né? Existe uma tradição, por exemplo, dos engenhos de cana, que isso aparentemente não é muito visível na sociedade, mas para mim é totalmente visível. Acho que existe uma história, uma carga histórica muito forte, né? Eu acho que o Brasil é um país racista. O racismo faz parte do corte da sociedade brasileira, mas eu posso até dizer que talvez aqui eu sinto o racismo ainda um pouco mais forte. Eu acho que há uma tradição muito forte da coisa da escravidão. É quase como um membro amputado, aquela história que quando alguém tem um membro amputado, a pessoa continua sentindo o membro fantasma, né? Que não existe mais. É como se a gente ainda estivesse numa nuvem, num estado de espírito que nos remete claramente a uma ideia de escravidão, que na verdade é 130 anos, mais ou menos, que a gente superou essa fase. Então eu acho que isso está muito presente nos meus filmes e talvez isso seja um diferencial, alguma coisa que eu percebo para além de outras cidades no Brasil. O Kleber, Maurício Targino falando aqui. Parabéns pelo filme e um abraço também. Assim, uma coisa que eu discuti muito depois de ter visto Aquários é a questão de como você aborda a questão da memória, que é algo que também está muito presente nos seus outros filmes. Queria saber se há uma preocupação da tua parte em fazer esse tratamento da questão da memória ou é algo que surge dentro do processo mesmo e, por coincidência, está presente em todos os seus filmes? Eu acho que vem muito naturalmente, Maurício, no processo, porque eu acho que cada pessoa que escreve, ele ou ela foca ou tem um estilo, sei lá, uma maneira de ver as coisas que é muito particular, né? Eu acho que a questão da memória... Bom, eu sou filho de 2 historiadores, né? Minha mãe escreveu sobre a questão da reforma agrária logo depois da abolição da escravidão, através do pensamento social de André Rebouças. Então eu cresci ouvindo muita coisa sobre Gilberto Freire, Joaquim Nabuco, André Rebouças. E eu acho que inevitavelmente isso ficou meio impregnado, né? Isso faz parte da maneira como eu vejo essa coisa da história. E claro que a gente vive num país que faz parte de um continente jovem, né? A gente faz parte das Américas, que não é considerado o novo mundo e, enfim, a Europa é o velho mundo. E eu percebo uma falta de interesse que faz parte da cultura, né? Do jeito de ser da nossa cultura, a falta de interesse pela história. Não pelos livros de história, mas entender que a história explica muito o presente.
E é muito curioso quando esses filmes são vistos, as pessoas olham para o filme e eles se dão conta de coisas que talvez a olho nu eles não tinham se dado conta. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho tido, não só com o Som ao Redor, mas com o Aquário agora. Claro que no Som ao Redor eu acho que é um ponto de vista mais... um pouco mais distante, talvez, um pouco mais de observação de como funciona a sociedade. E no Aquários agora ele vai para um posicionamento mais íntimo, né? Você faz essa personagem no filme inteiro. Ela tem a casa dela, a casa dela fica num prédio que tem história, a casa dela tem história, os objetos da casa, como os objetos da casa de todos nós, têm história, né? E eu acho que no final das contas o filme pode também ser visto como um filme de arquivo, um filme sobre arquivos, né? Arquivo não só papel, mas disco, foto, móveis e a própria arquitetura, né? Então acho que sim, isso está muito presente no filme, porque acho que é um jeito que eu gosto de ver as coisas. Então talvez seja uma pequena obsessão minha. Kleber, aqui Gil Luiz Mendes, assim como o Maurício também, eu sou um dos pernambucanos aqui na mesa hoje. E duas questões que eu queria abordar. A gente saiu do filme, sendo de Recife, a gente tem algumas observações, vendo o filme aqui em São Paulo, que talvez só pessoas que viverem em Recife, morarem em Recife, tenha uma questão, um diálogo que tem lá sobre os cavalcantes, os cavalgados, que é um dito popular que só quem é de Recife vai conseguir entender, o pessoal daqui de São Paulo talvez não entenda. Isso que eu queria te perguntar, essas referências muito locais é uma coisa também que você quer colocar? E outra coisa também que eu queria te perguntar é em relação a como você já falou aqui há pouco, essa coisa da escravidão ainda em Recife, tem muito, que quase todo filme seu tem a questão da empregada doméstica, né? Como ela é tratada como um membro da família, mas também não sendo da família. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Esses toques pessoais, eles são os que estão próximos a mim, né? Eu cresci lendo livros, vendo filmes e às vezes o livro é russo ou americano ou espanhol, e a mesma coisa com filmes, né? E mesmo eles tendo sido escritos ou realizados em culturas estrangeiras, é claro que a gente percebe pequenos detalhes daquela cultura, né? Sei lá, você vê um filme dos irmãos Coen, Arizona Nunca Mais, um filme que tem um sotaque muito peculiar, que se passa no Arizona e que tem referências ao estado de Utah. E mesmo assim, mesmo eu nunca fui a Utah ou ao Arizona, mas isso para mim se transforma num ponto de interesse, de curiosidade. E eu, desde muito cedo, que eu achei que seria interessante incluir detalhes da vida aqui, porque é a vida aqui, mas talvez se eu fizesse um filme no Rio de Janeiro ou em Brasília, eu provavelmente tentaria utilizar detalhes de cada lugar, né? Mas é muito curioso você levantar isso, a coisa do Cavalcante, porque isso é quase como aquela pequena lenda urbana local que não está escrito em nenhum lugar, isso não está em nenhum dicionário, mas as pessoas sabem e falam disso, né? O poder das famílias, o poder da tradição, que faz parte da política, faz parte do mercado. Eu poderia talvez até fazer uma lista de outros nomes de famílias que todo mundo sabe, pernambucano, né? Da mesma maneira que isso acontece em Fortaleza, acontece, claro, em São Paulo, né? Sei lá, os Matarazzo, para dar um exemplo, acho que mais óbvio. E eu acho que tudo isso faz parte do tecido, né, da cultura, do lugar, né? Isso me interessa muito, tratar as coisas com esse grau de detalhe. Eu acho que dá uma coisa. Boa noite, Kleber. Murilo falando, tudo bem?
perguntou alguma outra coisa sobre... Em relação... que eu respondi? Nos teus filmes sempre tem essa relação da empregada doméstica como alguém da família, mas que não está tão sendo da família assim. Sim, eu acho fascinante isso, porque, na verdade, aí a gente volta para a questão da escravidão, né? Claro que empregadas domésticas não são escravas, né? Inclusive, nos últimos anos, a classe conquistou direitos que antes eram apenas desejos, né? Mas me parece muito curioso que a gente ainda tem uma extensão, eu realmente acredito nisso, uma extensão de laços que são muito confusos, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo meio que concorda, o brasileiro ele é muito cordial e muito amoroso, de certa forma. E eu tenho família na França e na Argentina, e é muito curioso perceber a diferença de tom, de tratamento, de faxineiras ou até empregadas. Eu acho que é uma relação mais profissional, uma coisa mais é uma profissão de fato. E isso me interessa muito, isso fazer parte do filme. Tem um filme que eu gosto muito que é o Doméstica, do Gabriel Mascaro, que é um documentário, na verdade. Ele traça uma espécie de retrato dessa, eu não sei nem o nome, dessa função ou dessa existência muito brasileira, que é a presença de normalmente uma mulher. Inclusive no filme ele encontra um homem que pode ser também visto como uma empregada doméstica, um empregado doméstico, mas em geral é uma mulher e ela tem uma presença muito dúbia na casa. Ela é alguém que as pessoas amam e alguém com quem elas trocam, inclusive, muito afeto. Mas, essencialmente, lá no final das contas, você vai ouvir aquela frase bem brasileira, abre aspas, ela é praticamente da família, fecha aspas. Isso, essa linha nublada aí no meio é algo que eu acho que é um excelente material para concluir no filme, no livro, no romance. Boa noite, Kleber. Murilo falando, tudo bem? Boa noite. Kleber, a gente levantou aqui a questão da memória, como ela é tratada nos seus filmes, né? Uma questão sempre relevante neles. E assim, você trabalha no Aquarius com uma personalidade, um ícone que está na memória de todos os brasileiros, eu creio, que é a Sônia Braga. E eu queria saber como que é esse processo, tanto na pré quanto no pós, né? Como que é colocar ali a pastinha debaixo do braço e falar com a Sônia Braga, trazer ela para o seu filme? Como que é no momento do roteiro, se isso já estava na sua cabeça? E também ali no set, né? Lidar com uma personalidade desse tamanho, em meio a um elenco de pessoas talvez menos conhecidas. Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Eu escrevi o roteiro e eu estava muito feliz com o roteiro. Estava sentindo puro. E é uma sensação muito boa de você ter, porque a partir do roteiro que as coisas acontecem no filme, a partir do roteiro que você passa a desenhar a produção, entender qual o tamanho do filme. E, claro, é a partir do roteiro que você acha um contato de uma pessoa incrível e importante na cultura, que é chamada Sônia Braga. Entra em contato com alguém que você conhece, que conhece alguém, e esse roteiro chega nas mãos dela, por e-mail. E ela reagiu em menos de 48 horas. Ela ligou aqui para casa, a gente estava numa dessas sextas-feiras à noite com amigos em algum bar, e quando a gente voltou, a babá falou que uma senhora chamada Sônia Braga tinha ligado, e foi quando a gente partiu para fazer um Skype, onde eu percebi em 1h30 de Skype que ela tinha entendido completamente o filme. E você sabe quando alguém leu algo e entendeu completamente pela forma como a pessoa fala, e fala de detalhes, e fala como se tivesse visto o filme ontem à noite. E aí começou essa relação maravilhosa. A gente marcou para eu ir para Nova York, que eu não queria
ficar esperando Sônia aqui no desembarque do Aeroporto Internacional do Recife. Eu queria conhecê-la antes de quebrar o gelo. Eu passei 3 dias em Nova York conversando com ela, andando muito pela cidade, conversando sobre o filme. E aí ela veio 1 mês depois para cá, ou 3 semanas depois para cá, para começar os ensaios. E foi maravilhoso, porque Sônia, de fato, eu não tenho mais o que dizer. Ela falou, ela entendeu o filme, ela entendeu o roteiro. E a presença dela no filme, para mim, é muito importante, porque Sônia, ela tem uma presença muito tão grande na imagem brasileira, na cultura brasileira, no audiovisual do Brasil, na televisão, no cinema, claro. E ela já fazia parte da minha vida, de uma certa forma, como brasileira, e daí eu tenho Sônia num filme onde a gente trabalha muito bem durante 12 semanas. E hoje ela é uma grande amiga e eu acho que ela foi muito boa para o filme, foi muito boa para mim, e o filme está sendo muito bom para ela. E é uma história realmente muito feliz de um encontro. Né? Isso acontece muito no cinema. Para encerrar, Kleber, te pergunto sobre a trilha sonora do filme, que, ao meu ver, é um dos principais personagens de Aquários também. E faz diferença ter uma trilha sonora tão poderosa, né? Que vai de música brasileira, de Ave Sangria a Gilberto Gil, né? Tem Queen, né? Mais de uma vez Queen aparece no filme. E eu te pergunto se essa trilha sonora é algo muito pessoal seu, se tem um toque da Sônia Braga, que aparece cantando com naturalidade, né? Ao longo do filme também. Como é que foi construída essa trilha tão emocionante? Obrigado, é sempre bom ouvir esse tipo de reação à trilha, porque desde o início eu sabia que a escolha de música para esse filme seria extremamente importante, tanto quanto ter Sônia ou ter aquela locação onde a gente fez o filme. A trilha sonora, ela veio essencialmente de material já existente, ou seja, eu não tive um compositor compondo do material específico original para o filme. Porque eu acho que o arquivo de música que todos nós temos, principalmente hoje, né, com acesso a Spotify, Apple Music, sem nem entrar nas rádios de internet, nos discos que a gente tem em casa, discos físicos, né? Isso tudo, para mim, é arquivo, faz parte da história do filme. Né? E sendo ela uma jornalista aposentada da área de música, eu criei a desculpa perfeita para usar a música como narrativa, né? Como fio narrador desse filme. Né? Então, muita música surgiu durante a escrita do roteiro. Algumas músicas surgiram durante a filmagem e o resto das músicas surgiram na montagem para esclarecer as minhas dúvidas em relação a outras músicas que ao longo do processo eu estava sem saber exatamente como proceder, né? Então, foi um trabalho muito longo de amadurecer essas ideias, porque uma coisa é você estar numa festa e você ouve uma música e você, pô, isso seria incrível estar no filme, no Aquários. E aí no outro dia, passada aquela empolgação de bebedeira da festa, você diz, não, acho que não é uma boa ideia. Eu acho que não combina, não é exatamente isso que eu quero. E aos poucos você vai tomando as decisões e as músicas vão se assentando e você tem certeza que aquela música tem que estar no filme. E claro que você tem que fazer isso com antecedência, porque cada processo de conseguir uma música é longo, caro e burocrático. Você precisa de autorizações e alguns artistas pedem para saber, para ver qual a cena, qual o contexto. Então, a gente deu muita sorte porque todas as músicas que eu queria para esse filme nós conseguimos. Foi muito caro, claro, porque você paga direitos autorais, fonograma. Mas eu estou muito feliz com, inclusive, a reação na internet, nas redes sociais, o retorno que nós estamos tendo em relação ao uso de música no filme é fantástico. E a sua pergunta aqui coroa isso.
Bacana, Kleber. Muito obrigado por ter nos atendido. Parabéns por Aquários e ainda mais sucesso com o filme. Muito obrigado. Obrigado a vocês por esse espaço. Grande abraço. Valeu. Valeu, Kleber. É isso aí, então. Vamos para os pitacos e opiniões aí, jogar para os nossos 3 ilustres convidados. É um programa com formato diferente, né? Sem a parte das notícias da história. Pois é. Agora cada um dá a sua impressão, fala um pouquinho sobre o filme. Que tal? Começar pelos da Terra, então. Que tal, Gil? Qual que é a sua impressão geral sobre Aquários e de certa forma, como que como que ajuda a compor um pouco um lugar pro Kleber Mendonça nessa grande fase do cinema pernambucano que, enfim, vocês morando aqui em São Paulo sabem muito bem que tem despertado até um certo fetiche, né, de paulistas e cariocas e sulistas de forma geral que curtem cinema nacional. Eu acho bacana dos filmes do Kleber que é muito pouco caricata, pode dizer, não é caricata a questão. A gente que é de Recife, está fora de Recife, a gente consegue enxergar coisas de Recife que a gente só consegue enxergar por estar fora de Recife hoje em dia. Como ele falou aqui, são algumas particularidades, alguns tipos de fala, e Tagino mais do que eu, porque Tagino também já trabalhou com audiovisual em Recife, a gente reconhecer pessoas no filme, literalmente, ou seja, um personagem que quer descrever alguém, ou alguns atores, figurantes que são do nosso convívio, que Recife é a menor cidade grande do mundo, então quase todo mundo se conhece ali. Mas as narrativas do Kleber, desde os seus curtas, né, o Recife Frio, que é uma grande ironia sobre a cidade do Recife, uma grande piada, sobre que Recife não faz frio, quando faz 20 graus está todo mundo de casaco na rua. Então o Kleber tem essa sensibilidade de mostrar um Recife não caricato, né? Ele brinca com as ironias que acontecem no cotidiano do Recife, com uma particularidade muito grande que até hoje eu ainda não encontrei nenhum outro cineasta pernambucano que consegue fazer esse tipo de cinema irônico, rindo de si mesmo, mas mostrando uma realidade também bem específica. E a questão acaba indo além dos personagens, das situações, mas do próprio clima do filme, né? Assim, como o Gil falou, como no meu caso, que já estou aqui em São Paulo há quase 10 anos, eu consigo reconhecer, vou além das situações no filme, eu reconheço o próprio clima ali, a parte que chegam os moleques no começo do filme, que vai fazer espécie de yoga ali, um exercício. Fazer aquele yoga, aquele exercício. Aquela reação que todo mundo sente, esses caras vão aprontar alguma coisa, na verdade eles só querem se integrar ali. Sim. Aquilo ali é muito Recife, né? Aquela coisa de certos estereótipos visuais causam um pouco de repulso e até temor nas pessoas, sim, né? E ali em Aquários tá tudo ali, né? Sim. Eu só não reconheço mais coisas porque eu não morei na beira-mar do Recife, né? Se eu fosse um de Boa Viagem, um setubalino, como é o Kleber, né? Que mora no bairro de Setúbal, eu conseguiria perceber essas coisas que eu vi mais de passagem mesmo, né? A coisa é mais a Zona Oeste ali, a velha e boa Avenida Caxangá, né? Sim. Mudando o rumo da prosa, acho que puxando pro lado da pergunta do Murilo, o Kleber fala no começo da entrevista como ele está satisfeito com o fato das pessoas terem percebido agora que é um filme que vai além do debate político, né? E a impressão que eu tenho também é um filme sobre uma mulher muito forte, uma mulher solteira, uma mulher que transa, que tem personalidade, o que deveria ser uma coisa normal, mas acho que é uma quebra de estereótipos ainda. E aí é o que você disse, é a Sônia Braga que faz esse papel, né? E ele filma muito bem a Sônia Braga, como cineastas de grande renome filmaram outras musas na história do cinema. Eu acho que tem um cuidado muito grande e muito interessante na imagem dela, o modo como ele trata. Ele consegue trazer a grandeza dela para o filme e para a personagem, que é muito complexa, muito interessante e legal, né? Que é escrita por um homem, tem toda essa profundidade, foge de estereótipos, é uma mulher que transa, como você falou, mais velha, teve um câncer no seio, toda uma série de complexidades. E ele disse que o roteiro já vinha sendo trabalhado antes, mas essa coisa do cabelo, por exemplo, com a Sônia Braga toma outra dimensão, né? Porque chega uma hora que soa quase exagerado a forma com que
com que quer se ressaltar. Ela joga o cabelo pra trás, né? Pois é, o tempo todo essa coisa bem grandiosa, assim, né, de uma mulher desse porte. E só pra concordar com o Gil também a coisa dos estereótipos, de fato, né, concordo, não são filmes que tem coitadinhos, né, e a própria personagem da Sônia Braga, a Clara, ela tem uma complexidade porque, por mais que ela é uma mulher moderna, né, uma mulher que tá numa chamada aí terceira idade, mas, né, lida muito bem com diversas coisas do cotidiano, que parece ser muito jovial, é muito presa ao passado ao mesmo tempo, né? Tanto que acho que um dos melhores diálogos para mim é quando ela é abordada por um colega do filho dela que diz: eu te conheci criança, mas você não me conhece como adulto, né? Então ela também traz um pouco dessa coisa da passagem do tempo, né? Da dificuldade de envelhecer, de uma coisa que às vezes flerta até com uma certa decadência, assim, aqueles bailes de terceira idade, né? Aquela coisa, isso que eu acho muito bom concordo com você, de fugir do estereótipo. Não precisa ter nem a madame, nem a coitadinha. São pessoas, né, com suas contradições, como somos todos nós mesmo. Essa questão do baile da terceira idade que você falou aí também é outra piada pernambucana que tá no filme, que a gente entende, que ali é o Clube das Pais, que é um baile da terceira idade de um clube que fica na Zona Norte, onde só vai gente da terceira idade pra dançar e pra paquerar, tipo, é o clube de paquera da terceira idade. E isso é uma coisa também que, como a gente falou, é uma coisa muito recifense, que isso é uma piada interna que talvez quem é de fora não consiga entender. E... vai lá, Paulo. Não, eu ia perguntar pro Murilo uma coisa que a gente sempre fala aqui com diversos diretores no programa, é sobre essa coisa de como o cinema está muito ligado à sua cidade e, né, a coisa do cinema de São Paulo, que muitos criticam de ser um pouco até bunda mole, de ser uma coisa um pouco careta, em contraponto a um cinema do Rio que ora vai para coisa da favela, ora vai para coisa da elite, da novela das 8 ali da Rede Globo. Enquanto isso, outros lugares, né, saindo aí desses de São Paulo e Rio, que é os filmes que historicamente, obviamente, a gente teve mais acesso por uma questão de distribuição e de interesses comerciais, começam a surgir esses filmes com maior alcance nacional e internacional de Salvador, de Recife, de Porto Alegre, e nos tiram um pouco desse contexto muito ligado ao que a gente vê na televisão, por exemplo, né? É bom ter esse olhar. A gente até vê aqui pelos convidados que ele conseguiu ser muito fiel, trazer piadas internas e estereótipos lá de Recife, sem cair também num regionalismo tosco, forçado, porque a gente assiste o filme e acha natural, completamente natural, a gente que não é do Recife. E eles assistem e também acham que é uma perfeita tradução da cidade. Então o filme consegue trabalhar com os dois lados, tanto com quem não é de lá quanto com quem é da cidade. E você concorda que a gente aqui em São Paulo sofre um pouco de uma certa caretice? Por que talvez a gente não vê tantos paulistanos se identificando com uma coisa de um cinema paulistano? Ou é só impressão isso? Acho que o cinema paulistano é um pouco ligado com as raízes de quem faz também, né? É um cinema um pouco elitizado, que tenta trazer dramas que não são, talvez, de todo o resto da população de São Paulo pra tela. É a versão cinematográfica do escritor em meia-idade, de 40 anos, que está em crise existencial, né? Parece que eles levam as noias que só pertencem a essa classe média alta paulistana e acham que elas são universais, quando na verdade pertencem somente a eles, né? Sim, você tem uma série de filmes sobre cineastas, os escritores frustrados, como você mesmo falou, tentando emular essa vida de artista, dificuldade na cidade grande, em meio ao trânsito, ao emprego e tal. Então acho que isso não se traduz para todo mundo, assim, as pessoas não se identificam muito com isso. Aí tem a questão que foi o Guilherme Aranha, se não me engano, no último programa. O Marcel Isidoro, Marcel né? Isidoro, produtor do Diabo Mora Aqui. Que foi entrevistado no último programa, que ele citou, na opinião dele, existe um único movimento atualmente, um movimento contemporâneo de cinema, que é o movimento do cinema do Recife, onde os profissionais, né, se trocam entre eles, o diretor de um filme faz a direção de arte do outro, direção de fotografia roteiriza um outro filme, e que, na opinião dele, o Kleber é o líder desse movimento. Talvez o São Paulo careça, né, um pouco dessa cultura do cinema. E acho que até vocês podem falar assim de lá que tem uma ligação também com a forma com que foi fomentado o cinema, né? Dessa turma
que a maioria deles se conheceu na Faculdade Federal, mesmo vindo do Paulo Caldas, do Lírio. Targino, não é uma né? turma dos representantes. Não é uma turma que se formou em cinema, como se formaram as pessoas em São Paulo, no Rio, né? São muitos jornalistas. O próprio Cláudio Assis cursou economia na Federal de Pernambuco. Que não tinha o curso de cinema em Pernambuco. Inclusive, o Targino está aqui, é um dos precursores do Cineclube da Federal, que deu início ao curso de cinema. Vários cineastas pernambucanos são contemporâneos do Targino e amigos pessoais do Targino. Ele pode falar bem melhor do que eu aqui. Pois é, e essa impressão é real, então, né, Targino? Essa turma se forma com uma coisa de mais orgânica mesmo, mais cumplicidade entre eles, né? Porque acho que a grande base do cinema pernambucano não é questão de aprendizado técnico, de como formatar um roteiro, de como acertar o melhor enquadramento ou a luz. É uma coisa baseada na cinefilia mesmo. É nego que viu muito filme na vida. E assim, Kleber tem um papel fundamental nisso quando ele funda o Cinema da Fundação, ali em 98, que começou a trazer alguns filmes que só se via lá. Você não ia entrar em circuito comercial. Então a única chance de ver esse filme era lá. E acabou abrindo o leque para muita gente que estava acostumado com cinema ali pré-Globo Filme, né? Globo Filme surge no meio dos anos 90, ali, aquela coisa pastiche de novela ou cinemão hollywoodiano. De repente, quando tem, por exemplo, uma amostra com todos os filmes do Truffaut, passou lá na Fundação Joaquim Nabuco, ali na virada dos anos 90 para os anos 2000. Assim, durante um mês se passou todos os filmes do Truffaut, inclusive alguns que não tinham sequer sido exibidos no Recife nunca, assim. Então, essa galera acabou vendo isso, abrindo os horizontes e vendo que outros cinemas eram possíveis. Essa foi a grande universidade do cineasta. Exato. Assim, mostrar que existe um filme de 100 milhões de dólares lá do James Cameron, mas ali no leste europeu tem um cara que pegou 50 mil dólares e fez um puta filme melhor que o do James Cameron, entendeu? Isso acabou abrindo os horizontes e vendo que era possível fazer um cinema dentro do orçamento que o Recife e Pernambuco permite, né? E caindo na história do estereótipo de novo, a gente comentava antes do programa sobre as manifestações durante o filme, né? Nesse contexto político, gente gritando fora Temer antes, depois, durante. E algumas pessoas, eu tive essa impressão também, acharam que em alguns momentos se cria o estereótipo da esquerda a partir da Sônia Braga, de alguns discursos ali, enfim, quando ela fala com a empregada, como o Gil disse, vai visitar a empregada, ou do próprio empreiteiro, coxinha de direita, quando o cara faz um comentário sobre a pele da pessoa. Queria saber se vocês acham que se cai um pouco no clichê também, que talvez seja um dos pontos fracos do filme, essa criação do estereótipo da esquerda boa e do direitista, do coxinha, enfim, mal, e esse maniqueísmo, talvez, se ele existe. Eu acho que se a gente tivesse em outro contexto do país hoje, isso passaria batido, a gente não estaria comentando sobre isso hoje. Mas pelo momento político que a gente vive no país, tem um filme que aborda isso, e eu até concordo com você, que de uma maneira meio clichêsista, esse diálogo entre o empreiteiro e a personagem da Sônia Braga, ele é quase que didático, né? E cheio de alguns chavões que a gente já conhece, meio clichês também, de conversas de rede social. Não que o roteiro, o diálogo seja fraco, mas é como eu tenho falado anteriormente, se talvez a gente hoje não estivesse vendo esse clima político, talvez a gente não estivesse nem comentando essas coisas que passariam batidos, mas que realmente, pela manifestação do Kleber, como ele bem falou na entrevista, antes, juntou toda essa expectativa. Então qualquer comentário que haja entre disputa de classes, entre esquerda e direita, classe média e pobre, é potencializado por conta do momento político. Eu também acho que não é tão grandioso quanto faz parecer. Mas eu lamento um pouco que seja tão maniqueísta assim a coisa. São personagens muito mais complexos que isso, né? Que o diga O Que Horas Ela Volta, por exemplo, talvez o grande filme do momento difícil da Dilma na presidência, e a esquerda em São Paulo tem empregada com um babador, né? Os apartamentos de São Paulo têm quarto de empregada, né? Então como é que
É mais complexa a relação. Não é assim que a esquerda aprova a empregada da Regina Casé porque ela é porreta, né? E ela enfrenta a patroa. Mas, como disse o Gil, no momento que a gente está, é difícil... Eu acho que é difícil contextualizar essa discussão. A coisa está meio extremada. Também acho que a pessoa sai do cinema tendo que escolher entre o empreiteiro e a Sônia Braga. Eu acho, pelo menos para mim, não deveria ser assim. Mas eu creio que, pelo menos assim também, mais do que o som ao redor até, é um filme de personagens e de história, de trama, de plot mesmo, narrativa. Então ele é muito maior do que essa questão política ou debate que tem nascido dos protestos, né? É porque é aquela questão que às vezes a gente esquece de observar nos filmes e que deveria ser... Acho que a partir de agora a gente pode prestar um pouco mais de atenção, que é o quanto o momento em que o filme é lançado tem a capacidade de ressignificar certos conceitos, até certas cenas que ele mostra, né? A gente nunca leva em conta que o momento em que um filme é lançado. Agora, por ser a situação que aconteceu, os caras saíram para ir para Cannes e quando chegaram em Cannes não tinha mais Brasil, né? Era outra história, sei lá, o Paraguai do Norte, que o pessoal está chamando de Paraguai com praia, né? O golpe estava dado. Então, isso acaba mudando radicalmente tudo o que foi pensado para o filme, né? Tudo que foi feito, que tinha um significado ali na hora que foi filmado, na hora que foi montado, na hora do corte final, acaba ganhando um outro olhar por conta da mudança na maré mesmo, assim. E em relação a... Não, eu só ia completar, e acho até que pelo tamanho do Brasil, pela complexidade, diferença, até essa visão do coxinha ou do esquerdista cabeça aberta é diferente em São Paulo, em Recife, no Rio. Sim. Acho muito que, né, sou daqui também, e minha impressão é que aqui tá mais estereotipado ainda. Claro que cada um vai ter a visão do seu lugar, mas talvez também a forma com que o paulistano tá vendo a personagem e o garoto que está trabalhando na empreiteira do avô é diferente do que se vê em outros lugares. Esse lance das relações de trabalho se misturarem com as relações familiares, né? O neto trabalha na empresa do avô. Acho que lá no Recife, talvez pela população menor, por ser um tamanho menor, isso aí é uma coisa que fica mais presente e influencia por mais tempo, assim, né? No caso de São Paulo, por ter, sei lá, 10 vezes a população do Recife, isso acaba se diluindo um pouco e passa-se um pano, né? Empregou o neto na empresa, mas beleza, é só mais um empregado. Lá há uma questão de que o netinho tem que assumir um cargo de controle e tal, tem que ser a continuação do legado do seu patriarca, assim. E pelo momento do país, a gente até associa demais com a situação que a gente vive politicamente, mas eu acho que o filme é mais universal do que isso. Sim. Tanto que a gente tem o Leviatã, um filme russo, que tem uma premissa parecida. Um homem que é tirado da sua casa por questões do governo, que é o espaço, e ele lutando contra aquilo na justiça e não conseguindo nada. É parecida a sinopse. E todo mundo na época falou que o filme tinha a ver com Putin, era questão política da Rússia. O tempo pode fazer o filme se tornar ainda maior. Então, acho que as pessoas acabam refletindo muito com o dia a dia delas. Lá na Rússia se falou muito sobre a questão do Putin, aqui a gente leva pro lado do Temer, mas o filme é universal. Se passasse na Rússia, o pessoal ia entender também, ia entender a força do mercado contra a pessoa, o lado pessoal da vida dela. Para falar sobre a carreira do filme, a gente citou no começo aqui que foram 54 mil espectadores no primeiro final de semana. Entre filmes brasileiros do ano, só perdeu pro 10 Mandamentos. Foram 3 milhões, mas as sessões estavam vazias. Vai continuar perdendo. Todos os filmes vão continuar perdendo por um bom tempo. E 880 mil reais de faturamento, 89 salas de exibição. O que vocês esperam para esse filme? Que tamanho ele pode tomar? Falando em carreira internacional, em Cannes não ganhou nada, mas foi muito bem aclamado. Enfim, será que a Sônia Braga pode repetir Fernanda Montenegro aí? E no primeiro filme dela, brasileira, depois de 15 anos, né, depois de Memórias Póstumas, pode de repente concorrer a um Oscar de melhor atriz? E o filme confirmado são 16 na lista, né, dos brasileiros. Ele mais 15, né? Para decidir o representante brasileiro na corrida. O pessoal que tinha tirado os filmes voltou atrás, não? Que a Ana não. Maé e o Gabriel... E o Gabriel, estão fora. Estão fora mesmo, né? Enfim, o que se esperar?
tudo depende, agora a gente vai voltar a falar de política, né? Da vontade política dentro da escolha do filme que vai entrar no Oscar. A censura é de 18 anos, já teve Baixou esse... para 16. Baixou né? pra 16. Baixou. Mas eu acredito que se ele for selecionado como filme brasileiro a concorrer ao Oscar, pela repercussão internacional que ele teve, como você bem lembrou, em Cannes, e também a gente sabe que o Oscar também é muito lobby, né? Depende do lobby que for feito lá na academia. A academia até se abriu mais agora, né? Tem mais mulheres, tem mais latinos participando, talvez seja uma coisa boa, mas pela atuação da Sônia Braga, é sim de se comparar à atuação da Fernanda Montenegro, no Central do Brasil, e diante disso, sim, por que não pensar em voos mais altos desse filme? E até porque agora esse filme tem um suporte maior, né? Tem a Globo Filmes por trás, né? Então essa questão de lobby que a gente sabe que existe da premiação, talvez isso facilite também a vida de O Som ao Redor para Aquários, perdão, em relação ao Oscar. Completar? O Ministério da Cultura tem bastante força nisso, né? Em tanto selecionar quanto preparar o lobby, pagar passagens para as pessoas que vão lá trabalhar o filme, enviar cópia para as pessoas, enviar release. Então tem que ver até que ponto as relações estão estremecidas com o Ministério da Cultura ou não, para ver também como que vai ser trabalhado o filme nesse aspecto. Isso já partindo do pressuposto de que ele vai ser indicado, por exemplo. Pois é, a lista, enfim, está em todos os portais, aí a confirmação foi nessa segunda-feira, dia 5. Eu queria saber do Ju e do Targino, a gente também já está esgotando o tempo, questão de mais gosto pessoal, assim, a gente falou do cinema do Kleber, que outros filmes que vocês têm visto por aí, seja de Pernambuco ou não, que vocês acham que também estão elevando, de certa forma, um patamar aí de representatividade do cinema brasileiro? Eu levantaria a bola também para um amigo pessoal, que é o Marcelo Pedroso, que teve celular furtado durante uma entrevista. Soube dessa história depois do Aquário, né? O Brasil S.A. eu indicaria justamente por ser um filme que não parece com absolutamente porra nenhuma que você viu nos últimos tempos. É até um pouco hermético e meio complexo assim, mas pelo formato dele, de ruptura com muita da linguagem convencional que a gente conhece, acho que vale a pena você dedicar alguns temers no ingresso e dar uma conferida, falando dos filmes recentes. Enfim, todos os eu costumo dizer que eu deixei de trabalhar no audiovisual para virar um torcedor dos filmes dos meus amigos, e agora eu sou torcedor de todos, mais do que um admirador até. E tá em cartaz ainda o Brasil S.A., dá para encontrar aí mesmo. Tá. E não sei falar coisa da atual, mas a gente tá falando muito do Kleber aqui, eu dou como sugestão acompanhar a carreira do Kleber antes do Som ao Redor, na época dele dos curtas ainda. Tá tudo no YouTube, né? Tá tudo no YouTube. Vinil Verde, Recife Frio, Eletrodomésticas, que são filmes, se você viu Aquários e viu o Som ao Redor, tem várias referências dos curtas dele, nesses filmes, nos longas dele, e são filmes que tem a marca do Kleber Mendonça. Você vai entender depois de ver os curtas o porquê existiu o Aquários e porquê existiu o Som ao Redor. Alguma coisa aí, Murilo, dos últimos tempos de nacional? Eu tenho visto muito mais documentários do que ficção ultimamente, e alguns me chamaram a atenção. Um não tão novo assim, né? Últimas Conversas do Coutinho, que não é um filme do Coutinho, né? Ele é finalizado pelo Moreira Salles. Ficou meio homenagem póstuma, né? Ficou, e acho que a visão que ele trouxe é muito interessante, porque é uma visão de fora, tratando o Coutinho já como um cara um pouco cansado dos filmes e com dificuldades em encontrar os seus filmes dentro dos personagens. Também vi o filme O Futebol, documentário que ganhou É Tudo Verdade, achei fantástico. Ele beira ali no limiar entre documentário e ficção, você não sabe exatamente o que é o que. E no final é surpreendente, né? Uma coisa que só poderia a realidade mesmo trazer. A ficção jamais. É meio absurdo, né? Entrevistamos o diretor aqui também, né? Sem spoiler, acho que eu perdi. Esse eu perdi. Ficou uma semana em cartaz, eu perdi. E fica a dica também pro Inedit, né? Que começa amanhã com um documentário sobre o Frank Zappa, 21 horas no Cine Sesc. E tem muita coisa boa aí, documentário sobre o The Jam, enfim, Rogério Duarte, o Tropicalismo, muita coisa boa. Só para passar outra lista aqui, que saiu também agora no começo dessa semana, que é do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, passar quem concorre ao prêmio de melhor longa de ficção: História da Eternidade, Camilo Cavalcante; Ausência, do Chico Teixeira; Califórnia, da Marina Persson; Casa Grande, Felipe Gamarano; Chateau, o Rei do Brasil, do Guilherme Fontes;
Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaer, Sangue Azul, do Lírio Ferreira, e Tudo Que Aprendemos Juntos, do Sérgio Machado. Boa seleção aí, bons valores. Esses já, claro, filmes que rodaram 2015, né, que, relacionados ao Prêmio Cinema Brasileiro 2016, que tradicionalmente sai aí no começo de outubro, passa ao vivo no Canal Brasil. Isso aí, e Barata Ribeiro, 716, foi o vencedor do Festival de Gramado também, né? Aproveitando já que não teve o bloco de notícias hoje, venceu o festival lá no Rio Grande do Sul. É isso então, né? Isso aí, obrigado Murilo, obrigado Maurício Sargino, Gil Luiz Mendes. Valeu. E rapidinho aqui, mandar os parabéns aqui no ar para um amigo que foi premiado lá em Gramado também, no curta-metragem, né? O Olímpio. O Olímpio ganhou, acho que desenho de som pelo curta dele, o Ex-Mágico, então, parabéns aí para aquele sacana. Que beleza. Valeu, Lucas. Valeu, Paulo. Até semana que vem. Até semana que vem.